Bom dia, irmãos. Mais um dia aí, trazer uma nova palavra a vocês e que Deus aí abençoe a todos, não deixando faltar nada em seus lares. Hoje eu vou falar uma palavra que ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vós vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra em muitas tribulação, com gozo do Espírito Santo. Em certo sentido, devemos ser seguidores do Senhor Jesus apenas. Mas Deus também nos deu líderes e professores piedosos que fazemos bem imitar. Os tessalonicenses se tornaram seguidores de Paulo, na medida em que ele era seguidor de Cristo. Isso aconteceu quando receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Enviou a Paulo para pregar. Aceitar o Evangelho lhes trouxe muitos problemas externamente, mas internamente eles puderam se alegrar com a realização que lhes foi dado pelo Espírito Santo. Como os tessalonicenses eram, seguidores de Paulo, eles se tornaram seguidores de Paulo à medida que Paulo, era um seguidor de Cristo. Então tudo que Paulo aprendeu no Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele passou adiante, ele passou para essas pessoas, e eles, tiveram o privilégio de ter Paulo como seguidor de Cristo e um pregador do Evangelho. Hoje, nós que somos cristãos, que temos a palavra, que entendemos um pouco da palavra de Cristo, palavra de Deus, nós tentamos passar essa mensagem para vocês, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Eu falo verdadeiro Evangelho porque tem muitos aí que pregam o Evangelho, mas o Evangelho dos homens, não o Evangelho de Deus. Eles pregam aquilo que eles querem mostrar para o povo, mas não aquilo que Cristo deixou para que fosse pregado às pessoas, fosse falado para as pessoas do mundo inteiro. Então essa palavra de Deus que cada dia a gente passa um pouco para vocês, uma passagem da Bíblia, porque o livro mais importante, que é a Bíblia, que contém tudo o que aconteceu naquela época e o que está para acontecer e está acontecendo, está tudo escrito na Bíblia, foi nos deixado. E a palavra, ela pode, que nem aqui fala, que ela trouxe problemas externamente, mas internamente
eles se alegraram porque estavam recebendo o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, que foi lhes dado, né, através do Espírito Santo. Então, essa palavra que a gente passa sempre para vocês é vinda, é tirada da Bíblia, é compartilhada com vocês, a palavra que veio, que está na Bíblia, né? Quando eu faço uma ministração, escrevo alguma coisa, é baseado em texto bíblico, né? Que nem essa que eu estou falando hoje, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. As pessoas que têm o hábito, né, de ler a Bíblia, ou às vezes alguém fala uma passagem da Bíblia, as pessoas têm que verificar se é aquilo mesmo que o pastor ou alguém está falando para elas, se é aquilo mesmo que está na Bíblia. Porque quando eu tiro uma passagem da Bíblia, eu não mudo nem uma vírgula, nem um ponto. É aquilo que está escrito, é aquilo que eu estou passando. Porque nós não temos que maquiar o Evangelho para passar para as pessoas. A gente tem que passar aquilo que nos foi deixado, aquilo que Jesus deixou para nós. Como ele fez aqui com Paulo, nós que pregamos o Evangelho, nós temos que levar o verdadeiro Evangelho para as pessoas. Então era essa palavra de hoje, né? Palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, que fala de sermos imitadores de Cristo, imitadores dessas pessoas, né? Como Paulo, que quem conhece a história de Paulo, né? Que ele perseguia os cristãos e de repente foi tocado, né? E ele passou a pregar o Evangelho, passar tudo aquilo que ele recebeu de Cristo. É isso que nós temos que fazer, sermos imitadores dessas pessoas de Cristo, dos discípulos de Cristo que levaram o Evangelho adiante. E nós aí temos que imitar a eles e pregar o verdadeiro Evangelho. Era essa a palavra de hoje. Abençoar a todos nesse dia e pedir a Deus aí que abençoe a todos, que nada de mal possa acontecer a vocês e orar por essa nação, por esse mundo, por essas pessoas aí que estão em leito de hospitais, estão enfermas aí, às vezes até desenganada pelos médicos. Só que o maior médico que nós temos aqui é Jesus Cristo. Só Ele concede a cura em nome dEle. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar por essas pessoas moradoras de rua, que não têm um teto para morar, que moram no relento, que não têm um alimento, que não têm roupa. Vamos ajudar essas pessoas aí. Vamos fazer a nossa parte de cristão, né? Ajudar essas pessoas, ajudar com uma roupa, com um alimento,
levar a palavra para essas pessoas. Então era essa a palavra de hoje. Desejar aí um excelente domingo e um começo de semana maravilhoso. E que Deus aí abençoe a todos. Um grande abraço. Fique com Deus.